Nós vamos ver então Efésios 1, 3 em diante. Bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, quer dizer, boa vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, ao amado. Pai querido, pedimos perdão dos nossos pecados, que o Senhor fale conosco de forma precisa, concisa e determinante, que ela edifique o nosso espírito, a palavra resolva os conflitos da alma, cure o nosso corpo, seja a resposta que viemos buscar para os nossos problemas, e que ela nos dê força para vencermos as lutas que temos durante essa semana, que fale o que nós precisamos, não o que nós queremos, e nos ajuda, porque estamos anunciando um reino que é eterno, que jamais será fim. Ajuda-nos em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Irmãos, bendito seja Deus. O que é bendito? Dizer bem de Deus. Bendito é bendição. São palavras que a gente tira da nossa boca, são palavras boas que a gente tira da nossa boca a respeito de Deus. Está entendendo, irmãos? Porque da nossa boca não pode sair palavra ruim, palavra negativa, palavra de maldição e principalmente palavrão. Está entendendo, irmãos? Porque as nossas palavras geram no mundo espiritual um poder. Por isso que Salomão diz: cuidado com a tua língua, porque dela procede a tua vida e a tua morte. Ah, mas às vezes a gente tem que falar a verdade. Tem sim. Às vezes a gente tem que falar a verdade para algumas pessoas, e às vezes nós não sabemos falar a verdade. E por não saber falar a verdade de uma maneira bem falada, a gente causa um momento ruim. E eu quero contar para você uma história que o Gaspar contou aqui pregando. Gaspar, você sabe, é meu sobrinho, casado com a Marcela, está ali cuidando do bebê. Ele disse que um rei tinha vários sábios e os sábios tiveram um sonho. E era o seguinte: eles viam uma boca cheia de dente, com todos os dentes, mas devagar os dentes foram caindo. Caiu lá de trás, foram caindo, e sobrou só um grandão assim. E aquele grandão foi duro para cair, mas caiu. Os sábios se reuniram, pediram interpretação, Deus deu. Olha, você vai lá, é história, viu, irmão? É parábola, não está na Bíblia não. E você tem que avisar o rei, porque nós recebemos esse recado, todo mundo sonhou a mesma coisa, a mesma visão. Então, teve um assim: bom, é a verdade, é Deus que mandou, é Deus que mandou, então eu vou falar. Chegou para o rei, enfiou o dedo na cara dele e falou assim: negócio é o seguinte, ó, nós sonhamos aqui com uma boca cheia de dente. E começou a cair os dentes lá de trás, que são as pessoas que estão mais afastadas do Senhor, mais te apoiam. Depois foi cair nos de perto, caiu da família. E depois sobrou um dentão só, que significa o Senhor. Mas esse dente também caiu, quer dizer que o Senhor também vai morrer, não vai sobrar ninguém. O rei pegou o cara e mandou matar. E aí, todo mundo ficou com medo de chegar lá e contar para o rei a profecia. Mas teve uma pessoa que pensou assim: a palavra branda, ela apaga o furor. Ele disse: eu tenho um jeito de conversar com o rei e contar para ele essa profecia. Ele foi o seguinte: rei, ó, o menino aí não soube se expressar.
A visão foi o seguinte: o seu reino é poderoso, poderoso mesmo, né? Mas um dia as pessoas vão acabar morrendo. Mas o bom é que esse último dente que sobrou é o Senhor. O Senhor é um rei tão poderoso que o Senhor vai durar mais do que todo mundo. O rei pegou aquela pessoa lá e ainda condecorou aquela pessoa. Nós podemos falar a verdade. Nós temos que falar a verdade muitas vezes em casa. A mulher tem que falar para o marido tem que falar com a mulher, mas a maneira de falar a verdade, entendeu? Tem que ser de uma certa forma que não machuque mais do que o problema em si. Então, quando a nossa boca abre, ela tem que abrir entendendo que a nossa palavra não pode causar problema. Ela tem que ter vida e ajudar as pessoas. Você, com certeza, já falou bom dia para alguém hoje, não falou? Em termos hebraicos, quando você pronuncia a palavra bom, você está pronunciando que Deus está no negócio. Ou seja, quando você fala para uma pessoa, bom dia, você está dizendo que Deus esteja nesse dia abençoando você. Na morfologia da palavra em português, nós não temos esse privilégio, mas no inglês nós temos. Lá Deus é G-O-D. E tudo que é bom começa com G-O-D, inclusive o ouro. E eu digo para você, quando você fala palavras boas, e quando você é bom, você pode parecer que está sendo tonto, mas não, você está semeando uma própria colheita que você vai colher na frente, que vai frutificar na tua vida. Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí que está muitas vezes muito problema. Nós queremos achar pessoas boas, nós queremos bons pregadores, nós queremos uma boa igreja. E esse é o nosso defeito, Toninho. Porque uma vez um homem, um príncipe, um mancebo de qualidade, um rapaz educado, que tinha dentro do seu coração todo o Velho Testamento, ele chega para Jesus e fala, bom mestre. E Jesus ele fala assim, bom é Deus. E por isso que nós nos decepcionamos. Porque nós queremos pessoas boas e nós não somos pessoas boas. Nós somos pessoas que estamos sendo transformadas pelo poder de Deus, diferente das pessoas do mundo, que estão em declínio moral e ético. Nós estamos numa oficina, sendo reformados, sendo transformados, sendo polido pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Agora veja bem, uma reforma de um carro depende do desgaste que ele teve. E eu contei esse testemunho aqui algumas vezes. Eu quando comecei em São Paulo, em 79, quando tive a primeira loja, eu gostava muito de passar na Rua das Noivas, Rua São Caetano. Até hoje é a rua mais famosa de vestido de noiva, apesar de na Paulista ter muita coisa sobre isso. Mas ali tinha uma oficina que reformava qualquer tipo de carro, qualquer tipo. Podia ser 1929, 38 ele reformava. Existia um carro lá que ele ficou 10 anos. Eu passava, eu via aquela chimbiquinha reformando. E de repente, do mês para o outro, a chimbiquinha estava na porta, reformada, bonita. Eu falei, eu vou perguntar, por que essa chimbiquinha demorou tanto tempo para reformar? E a pessoa me falou, é o seguinte, o painel e a madeira, naquele tempo muita coisa do carro era feita de madeira, é feita de uma madeira da Europa, é um tipo de carvalho que lá na Europa eles só permitem cortar algumas árvores de 10 em 10 anos. Então, para você pegar aquela tábua e transformar na madeira que você precisa desse carro, precisou esperar 10 anos. O pedido estava lá desde que a chimbiquinha entrou. Mas quando a madeira veio, o carro ficou pronto. Eu não estou pronto. Se você puder falar para a pessoa do lado e falar assim, eu ainda não estou pronto.
mas eu estou sendo transformado. Dá um glória a Deus aqui em nome de Jesus. Eu não sei quanto vai demorar, mas eu sei que Deus está trabalhando na nossa vida. Dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Ele é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é Senhor? Em hebraico tem dois significados, né? A palavra é Adonai, Ele é dono de tudo. Você sabia que Deus é dono de tudo? E eu vou dizer uma coisa para você, você não leva mal, principalmente você que está visitando. Deus é dono até do inferno. Por isso não adianta você mandar alguém para o inferno, porque você não tem esse poder. O inferno também não foi inaugurado, não mora ninguém lá dentro. Depois da grande tribulação, o primeiro a ser lançado lá dentro é Satanás, seus anjos, a besta, o anticristo e o falso profeta. E as outras pessoas más vão ser lançadas depois do juízo. Mas ele é dono do inferno. Quem pensa que o diabo está no inferno, ele vai ser o chefe das pessoas que está lá em cima, que ele vai ter algum privilégio no inferno, você está enganado. Ele vai ser o mais castigado, ele vai ser o mais derrotado, e vai ser aquele que mais vai sofrer, porque foi ele que inventou o pecado e contaminou a humanidade. Deus é dono de todas as coisas. Agora vou falar uma coisa, Ele é dono de você, porque Ele te fez em Adão. Mas depois Ele perdeu você para o diabo por causa do pecado. Mas aí Jesus Cristo veio e comprou com o sangue dele homens e mulheres de toda a tribo, língua e nação, para fazer para Deus reis e sacerdotes. Você pode aplaudir Jesus por causa disso? Você é dele duas vezes. Aí você fala, e aqueles que não aceitaram Jesus? De quem são? São de Deus. Por isso, no dia do juízo, Deus vai dar o destino que cada um merece. E nós seremos julgados, sim. Naquele dia, não seremos julgados para condenação, mas para receber o nosso galardão, o nosso prêmio, aquela carreira que nós corremos em busca da nossa promessa. Bom, Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Tem Bíblia que está escrito toda sorte de bênçãos, quer dizer, todo tipo de coisa boa que nós precisamos. Você entendeu, irmão? Você já viu que tem coisa que a gente ora e Deus não dá? Já viu? Eu acho que todo mundo aqui já orou, pediu algo que Deus não deu. Foi ou não foi? Tem algumas razões que Deus não dá algumas coisas para a gente. E tem outras que Ele nunca vai dar. E tem algumas que Ele vai dar dependendo do tempo, ou dependendo da nossa maturidade. Por exemplo, teologia da prosperidade. Se aquilo fosse verdade, não tinha crente pobre devendo no SPC. Mas se você for nos leilões de carro que o banco tomou, você vai ver um monte de carro escrito assim: foi Deus que me deu, o peixinho, o símbolo da igreja dele lá. Porque são pessoas que Deus muitas vezes até permitiu que ele comprasse, mas ele não teve suficiente sabedoria para lidar das suas economias. Ou comprou um carro acima das suas posses, ou então está passando por uma aprovação. Mas Deus nos abençoou com tudo aquilo que a gente precisa. Agora eu sempre digo aqui, Deus não é avô, Deus é pai. Hoje a Márcia desceu no prédio e nós pegamos o caminho do estacionamento, e lá no prédio tem parquinho, tem piscina, e estava saindo lá da outra prédio um moço com uma menininha no carrinho passeando. E ela falou assim: quando nascer meu netinho ou minha netinha, eu quero também de manhãzinha vir aqui passear, levar ele na piscina. Pois é, a avó se alegra com o neto. Mas é por isso que a gente diz, né? E não sou eu que digo, não, né? Isso aí é aula de sociologia. O pai educa o filho, porque ele dá aquilo que ele precisa e corrige quando necessário. Mas o avô às vezes, e a avó às vezes corrompe.
Por exemplo, eu morei muito tempo vizinho da minha avó. Quando minha mãe ia me bater, para onde que eu corria? Debaixo da saia da minha avó. Você entendeu, irmãos? Deus, Ele não é seu avô, Deus é seu pai. Você pode dar uma glória a Deus? E o pai ama o filho, ama ou não ama? Por isso que lá em Apocalipse ele diz assim: eu castigo e repreendo todos quanto eu amo. Não é porque Deus ele é sádico e que a gente veja a gente sofrendo aqui na terra, não. É porque Deus quer nos corrigir. Deus quer ver você salvo. Deus quer que você seja fiel até a morte. E Ele vai garantir para você a coroa da vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. E é também ensinamento do pai e da mãe. Obrigação deles ensinar para o filho que eles não podem ter tudo que vê na frente. Às vezes você vai no supermercado, você vê aquela criança se arrastando, chutando o pai, batendo nele, porque ele quer um negócio, depois ele vira para o outro corredor, ele quer outro negócio, ele faz aquele escândalo. E o pai não sabe, a mãe não sabe que tem um botãozinho aqui do lado, às vezes aqui, que se ele regular, sintonizar aquele botãozinho, a criança para. Mas a minha mãe e meu pai me ensinou que tem coisa que eu não posso ter, tem coisa que eu vou poder ter em determinado tempo. Você sabe uma coisa que o pai tem que ensinar para o filho? Que ele não pode dirigir antes de 18 anos, antes de tirar a carta. Se você der o seu carro para o seu filho, só porque ele dirige bem, e ele sair por aí, você está cometendo um crime. Você tem que dar responsabilidade. Quando você fala para o seu filho assim: olha, faz 18 anos, tira a carta que eu deixo você dirigir. Você está dizendo para ele aquilo que está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito, debaixo do céu, em cima da terra. E seu tempo de dirigir é depois de 18 anos, depois que você tirou a carta. Toda sorte de bênçãos. Mas eu quero dividir esse grupo de bênçãos em 4 doutrinas cardinais. E essa doutrina cardinal, ela não é da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela é da Bíblia. E quem mais pregava sobre isso é John Wesley, a antiga, avivada Igreja Metodista. Primeira bênção que Cristo conquistou para você na cruz é a tua salvação. Está entendendo? Jesus pega 70 pessoas, coloca a mão na cabeça deles e diz assim: vocês vão sair pregar de porta em porta. Quem te receber, a paz entra naquela casa. Porque você, a hora que bater a porta e a pessoa abrir a porta, você diz: a paz esteja na tua casa. Se ele não aceitar, você vira as costas. A paz que era para ele, vem para você em dobro. Não precisa levar alforje para guardar dinheiro. As pessoas vão te dar comida, vão te sustentar. Ah, não leva 2 capas, porque nada vai te faltar. E os 70 saíram. Quando terminaram a sua missão, eles foram lá relatar para Jesus o que aconteceu. Olha só. E Jesus perguntou: e aí, faltou alguma coisa para vocês? Eles responderam: nada. Eu quero perguntar para você, você que é de Deus, em meio a essa pandemia, faltou alguma coisa para você? Nada, até livramento Deus deu para nós. Dá uma glória a Deus aí em nome de Jesus. Mas teve um que falou assim: Jesus, nossa, o senhor não sabe como a gente está alegre. Quando a gente entra na casa assim de uma pessoa endemoniada, nossa, o Exu já coloca a mão para trás assim, começa a roncar, e ele se submete quando a gente fala de Jesus, e a gente expulsa ele, ele fala assim: você é bobo, cara. Eu vi Satanás descer do céu, e com ele foi uma cauda de coqueiro. Alô? Veio a terça parte dos anjos, e você está alegre porque você conseguiu expulsar um demônio? Você não tem que ficar alegre por causa disso, não. Alegre-se porque o vosso nome, o seu nome, Rodrigo, o seu nome, Glaucia, o seu nome,
Você está entendendo? Você está entendendo? Alegre-se, alegre-se, porque mesmo que você morrer, o seu nome está escrito no livro da vida, e no dia da chamada final, você vai ressurgir dentre os mortos e vai subir como se fosse anjo às bodas do Cordeiro. Esse é o maior benefício que Cristo conquistou para você na cruz, e está disponível 24 horas por dia. Por isso ele disse: eu vim, e todo aquele, a partir de agora, que invocar o meu nome, será salvo. A salvação consiste em coisas simples. Primeiro, reconhecer que é pecador. Segundo, reconhecer que tem um Deus que nos ama. Terceiro, se arrepender dos seus pecados. Quarto, entregar a sua vida para Ele dirigir daí em diante. Aí o que acontece? Jesus, Ele pede que você se batize para mostrar para o mundo o que aconteceu no seu interior. A água do batismo te molha por fora, mas o sangue de Jesus Cristo te purifica por dentro de todos os pecados. E a sua maneira de pensar, os seus princípios, passam a ser princípios bíblicos. Você pensa que uma conversão ela é de uma hora para outra? Não é, não. Moisés sai do Egito. Ele era o cara mais estudado que existia lá. Falava 70 idiomas. Não existia quem entendia mais sobre tudo do que Moisés. Ele conhecia a terra como se fosse na palma da sua mão. Quando ele descobre que existe um Deus invisível, mas Ele é real, Ele é o Deus que não suporta que ninguém seja escravo de ninguém. Ele chega até a matar para libertar um escravo. E se você quiser assistir um filme sobre isso, assista Os 10 Mandamentos, feito em 1956. Recorde de Oscar, ainda é o melhor. Os outros também são bacanas. Ele é expulso do Egito. Onde Deus coloca ele? No deserto. Por que Deus coloca uma pessoa no deserto? É porque Deus quer ter um relacionamento com você, porque no deserto não tem nada. Mas uma coisa que não falta no deserto é Deus. Vou falar de novo, presta muito bem atenção. Quando você está no hospital, em quem que você pensa? Esses dias atrás eu fiz exame, colonoscopia e endoscopia no mesmo dia. O médico perguntou: você não tem problema de fazer no mesmo dia? Eu falei: não, depois que o senhor dá aquela injeçãozinha assim que a gente apaga, você pode fazer o que quiser. Eu brinquei com ele, ele me conhece, eu tenho amizade com ele faz muito tempo. E eu já fui entubado para fazer cirurgia 2 vezes, eu sei como é que funciona. Quando o médico dá aquela injeçãozinha que a enfermeira vai apertar assim o êmbolo da seringa, você faz uma oração, pede perdão dos seus pecados. Olha, irmãos, você é salvo. Mas a sua salvação está passando por um processo de transformação. Moisés vai no deserto, ele caminha. E ele vai para onde? Num poço cavado por quem? Por Jetro. Quem era Jetro? Era um sacerdote que conhecia tudo sobre o Velho Testamento. Com quem ele aprendeu? Com Ismael. Foi ele que contou para Moisés a história de Jó, porque Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, escrito por Moisés. Depois escreveu o Gênesis em diante. Quanto tempo Moisés levou para se converter totalmente? 40 anos. A Bíblia fala, ele ficou 40 anos ali, bebendo da água do poço de Midian. Isso tem um significado: se esvaziando das coisas do Egito e se enchendo de Deus. A primeira vez que ele saiu para pastorear, ele passou em volta do Horebe. E ele viu aquela montanha roncando, soltando fumaça, relampejando. Ele chega na casa dele, pergunta para a esposa, pergunta para o Jetro e fala assim: o que acontece com aquela montanha lá? Que até de dia eu vejo relâmpago, fumaça, ela ronca, de noite mais ainda. Ele falou assim: Deus está naquela montanha. E quando Ele quer falar com alguém, Ele dá esse sinal.
ele podia ter subido em cima daquela montanha, falado com Deus. O primeiro ano que ele foi morar naquele lugar. Mas a vida dele precisava passar por uma transformação. Levou-se 40 anos. E quando ele está chegando perto de Deus, a sarça estava lá queimando, não se consumia. Quando ele vai chegar na presença daquele fogo, Deus fala assim: espera aí, falta uma coisa ainda você tirar. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. A partir de agora você vai calçar os seus pés com a preparação do Evangelho da paz. Você vai caminhar no meu caminho. Eu não espero que você seja perfeito. Todo pastor sabe que a ovelha dá trabalho. Eu também dou trabalho. Não é todo mundo que está contente comigo aqui. Mas nós estamos passando por um processo de transformação. E nós temos que aprender, irmãos, que amor é isso daí. É você saber que eu e você pertencemos a um Pai e Deus nos ama. E a salvação é o maior bem que Ele tem para nos oferecer. Segunda coisa que Cristo conquistou na cruz e colocou nas regiões celestiais, aconteceu 50 dias depois da sua morte, 10 depois da sua assunção ao céu, a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque quando Cristo limpa você com sangue, sai tudo que não presta, sai a sujeira, sai o pecado, sai o palavrão, sai a idolatria, sai tudo que não presta, sai ou não sai? Porque da minha vida saiu. Agora a Bíblia fala que aqueles demônios que te atormentavam, eles vão para lugares úmidos, tentar se curar da surra que levou. Debaixo de ponte, encruzilhada. E é por isso que ali se oferece aquilo que o povo chama de macumba. Mas volta e meia ele volta. Ele vai naquele novo convertido. E se a vida dele estiver vazia, ele chama mais 7. Entra na vida daquela pessoa e a vida se torna pior do que antes de se converter. E para que isso não aconteça, Jesus disse: eu vou até o Pai. O que eu vou fazer lá em cima? Vou preparar morada para vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Quando estiver pronto, eu volto e busco vocês para mim mesmo. Mas eu não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o Espírito Santo, que é mais poderoso do que eu. E ele testificará de mim. O mundo não conhece por causa do pecado, mas vós já os conheceis. Porque antes da morte, ele soprou o Espírito Santo e abriu os entendimentos. E disse: presta atenção, não saia para pregar, fazer nada, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Dia de Pentecostes, 120 pessoas no templo, orando a Deus, fazendo um culto, falando de Jesus. O Espírito Santo desceu como se fosse um vento impetuoso. E todos foram cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo não tem espaço para o pecado e para as coisas do mundo, porque ele já é cheio do Espírito Santo. O gozo, a alegria de ser cristão já é o suficiente para a vida dele. Segundo, terceiro benefício que Cristo conquistou para nós e colocou nas regiões celestiais: a cura divina, que nós achamos que a cura da carne é a mais importante, não é não? Jesus cura. Jesus pode curar, ele pode ressuscitar um morto. Isso é importante? Claro que é. Lógico que é. A cura é uma questão de fé. Jesus nunca levantou um paralítico, mas ele disse assim: se você tem fé, levanta, toma a tua cama e anda. Ele dizia: se tu creres. Ele disse para Marta e Maria: se tu creres. E é uma questão de você crer. Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? Crer. Por quê? Porque existem situações, irmãos, que o medo toma conta da gente. Aquele medo natural, tudo bem. O problema é quando você fica com aquele medo e depois vem o espírito do medo e toma conta de você. Veja os discípulos, segunda vez,
dentro de um barco no meio de uma tempestade. Dessa vez Jesus não estava dormindo, Jesus estava no monte orando. Aí Jesus sabe da situação e ele vem andando por cima das águas para socorrer aqueles discípulos que nem precisariam dele lá. Era só repreender o vento e o mar se acalmaria no nome de Jesus. E tem gente que acha que precisa um pastor poderoso que vem não sei de onde pôr a mão na cabeça dele para abençoar. Ô irmãos, Jesus está aqui, pede o que você quiser, ele vai ouvir. Agora presta atenção. O medo tomou conta deles. Por quê? Porque é aquele medo natural, aquele juízo que a gente tem, que tira a gente de correr certos riscos, besta que a gente não precisa correr, que coloca a nossa vida, nossa integridade em perigo. Tudo bem, esse medo, tudo bem. Mas se você lê os evangelhos sinóticos, que tem o mesmo milagre, o mesmo passagem, você vai ver que tem um evangelho que fala assim: e eles foram possuídos pelo medo. Ou seja, eles abriram uma brecha. E um demônio entrou e começou a assustar ele. E o medo ficou maior a ponto deles ficarem cegos. Vejam bem, a igreja era dividida em partidos. Tinha os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. Alguns acreditavam em anjo, outros não. Uns acreditavam em vida após a morte, outros não. Mas se tinha uma coisa que ninguém acreditava, Célia, era em fantasma. Porque todos eles eram crentes. E crente não acredita em fantasma. Pelo menos eu acho que você não acredita. Porque a Bíblia diz que é dado ao homem, a mulher morrer uma vez só e se apresentar a Deus dando juízo. Então nós cremos que morto não morreu. A alma dele vai para onde tem que ir. Acabou. Agora, como que pessoas crentes de raiz, que tinha a Torá dentro do seu coração, que eram discípulos de Jesus, olharam para aquele homem que estava caminhando em direção dele e eles pensaram que era um fantasma. Olha que situação. E Jesus disse assim: não tenha medo, expulsa esse medo, acaba com esse medo, porque quem está chegando aí perto de vocês não é fantasma, sou eu, Jesus de Nazaré. Aleluia, dá uma glória a Deus. E eu quero dizer para você, irmãos, isso que está acontecendo não é um fantasma, é a palavra de Deus se cumprindo, é Jesus que está voltando, é a vida eterna que está mais perto do que nunca. Dá uma glória a Deus aí, irmãos, tem coisa boa chegando. Irmãos, mesmo que você pense que coisa ruim está chegando na tua vida, não acredite, porque Jesus disse assim: se você que é um bom pai, quando seu filho pede um peixe, você não dá uma cobra, ele pede um pão, você não dá uma pedra, quanto mais o vosso Pai Celestial, tudo que você pedir com fé, certamente você receberá. Mas Jesus cura o corpo, irmãos. Ele cura o corpo. Ele cura. Eu estava falando para você, eu conheço a maioria da vida das pessoas aqui. Tem algumas que vieram depois, mas eu conheço a vida do Toninho. Você acha que o Toninho tinha chegado quase aos 80 anos se não fosse Jesus? Tinha, Rosinho? Não tinha. Veja vocês. Conversa com a Cida. Conversa com o Edson, com a Tica lá. Pergunta para ele se não fosse Jesus ter entrado com uma providência na vida dele, o que tinha acontecido. Jesus cura o corpo, irmãos, e Jesus cura a alma, que é o seu psique, que muitas vezes está abalado, estressado, e às vezes está até com vontade de desistir. Jesus cura, e você pode sair da igreja renovado, novinho, em folha, para recomeçar. E você quer ver outra coisa que Jesus cura? Ele cura a família, a família, a família, a família. Ele cura a tua família. Ele disse para o carcereiro: carcereiro, se você crê, carcereiro, se você crê,
Se você crê, você vai ser salvo você, vai ser salvo a tua mulher, vai ser salvo a tua casa. Só depende de você crer. Só depende de você crer. Pastor, o senhor não sabe, eu tenho um filho na droga, eu tenho outro, não sei de ponta cabeça. Irmão, não se preocupe, o problema seu é crer. Se você crê, agora o problema é de Deus, e Ele vai cuidar, eu não sei quando, mas Ele vai vir no tempo certo, determinado. Deus trará ele para casa de Deus. Deus cura a família. Deus cura. Outra coisa que Deus cura é a tua vida financeira. Porque uma vida financeira doente também é um problema terrível. Eu tenho um primo, até posso falar o nome dele, chama Sérgio Draeta. No tempo da igreja, na rua Fredo Lopes, ele foi um excelente presidente de jovens lá. E o pai dele, Ângelo Draeta, foi o primeiro, naquele tempo era obreiro licenciado de toda a região aqui. Comecinho da igreja, a gente pegava o caminhão e ia batizar lá em Limeira, depois nas fazendas aqui. E ele dizia uma coisa, ele tinha loja, às vezes ele saía da loja dele, eu ia na dele, eu ia na minha, a gente ia tomar um café lá no mercado de sábado. Ele falava assim, tem gente que fala que o dinheiro é do diabo, né? Mas se você quiser ver o diabo, é só ficar sem dinheiro. Porque na verdade a tradução correta é essa, né? Não é o dinheiro que nos leva para o inferno, é o apego, é a avareza que nos leva para o inferno. A idolatria que a gente coloca no dinheiro, achar que ele resolve tudo. Mas nós precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas. Deus cura a tua vida financeira. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, preste atenção. Para você que tem filho, não importa a situação do seu filho, escuta aqui, seu filho vai ser melhor do que você, seu filho vai ganhar mais do que você, seu filho vai em lugares que você nem sonhou. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que os nossos filhos possuirão isso, é promessa, não abra mão da tua promessa, está entendendo, irmãos? Tem coisa que você não pode abrir mão, está na Bíblia, você tem direito. E se Deus abriu brecha para uma, peça também. Eu peguei Covid. Aí depois eu teve um dia que levei a Márcia tomar soro porque ela vomitou muito. A minha fé talvez não sirva para você esse testemunho. Para mim serviu. Talvez para você seja diferente. Eu não quero que você seja igual eu. Porque a beleza de Cristo é que somos diferentes. Enquanto ela tomava soro lá, eu estava sentado lá esperando. Veio uma palavra na minha cabeça, eu levantei e falei assim, vou deixar cair essa capa aqui igual o cego Bartimeu. Eu não quero mais esse negócio, cansei dessa brincadeira de Covid, estou curado. Vou fazer a quarentena, ficar em casa, acabei ficando uma semana mais do que precisava, vou cuidar da Márcia, mas eu não quero mais esse negócio. Mas pastor, se o senhor fosse entubado? Eu falei, não tem problema nenhum. Se o médico falasse para mim que eu ia morrer, que nem Isaías falou para Ezequias, eu ia falar para Deus, faz a conta aí, vê quantos anos eu tenho de crédito, porque o Senhor deu 15 a mais para Ezequias, porque ele fez coisas que eram retas aos seus olhos. Eu faço coisa que é reta aos seus olhos desde que nasci. O Senhor pode aumentar, e se o Senhor deu 15 para ele, pelo menos 15 eu quero, porque se ele recebeu 15 a mais, eu quero também. Ele deu para Ezequias, e você está fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. O dia que o médico te jogar na UTI, você fala para Deus, Deus, olha lá Ezequias, 15 a mais, pode mandar a cura aí. Irmãos, a fé é uma coisa que você tem ou você não tem. Quando você tem, se você se levanta. Quando você não tem, você espera. E você pode ser que aconteça lá na frente. Mas se você não tiver fé, você não está baseado no cristianismo verdadeiro, que a fé é o fundamento do cristianismo. Mas como é que você pode crer num Deus que você não vê? A fé é o firme fundamento de se crer num Deus que eu não vejo, mas eu sei que Ele existe, e você e eu somos o milagre e a prova disso.
Você não tem nem noção de quantas vezes Deus me salvou, e talvez tenha feito isso com você. Você não tem nem noção de quantas vezes nós passamos por perigo. A Márcia, quando morava na fazenda, um raio rachou a casa no meio. Passou beirando ela assim, queimou tudo lá dentro. Eu caí de cima de uma casa, enrolado em fio desencapado, dentro de uma poça d'água. Morri e fui voltar à vida no hospital. Você acha que eu vou ter medo da morte hoje, irmãos? Que isso, irmãos? Jesus é vida, Jesus é cura, Jesus é libertação, Jesus é paz em casa, Jesus é dinheiro no bolso, Jesus é salvação, Jesus é tudo que você precisa, é todo tipo de bênção que Ele conquistou. Mas a última delas é a cereja do bolo. "40 dias depois que Jesus morreu, Ele ficou aparecendo aqui e ali, de carne e osso, comia e bebia, só com o corpo glorificado. Ele está pregando para 500 pessoas no Monte das Oliveiras. E quando ele termina o ide universal, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quando ele termina e diz, batizando as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a minha palavra, ele começa a flutuar. E ele começa a abrir um caminho entre nós e Deus. Um caminho que estava obstruído pelo pecado. E ele começa a subir. Ele começa a subir. O Salmo 124 começa a se cumprir. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, e vos entrará o Rei da Glória. O que Deus estava falando para os anjos? Abre os portais da eternidade, que Jesus está construindo, vindo. Mas como? Eu não vejo, eu só vejo um homem subindo, porque ele desceu como unigênito, agora ele sobe como primogênito, o primeiro morto a ressuscitar para nunca mais morrer. Abre a porta, porque quem vem passando aí é Jeová Sabaó, o príncipe dos exércitos do Senhor. E os anjos, arcanjos, querubim, abrem os portais do céu, e ele vai subindo. E quando ele está lá em cima, 2 anjos aparecem, um na esquerda e um na direita, e diz, varões galileus, esse mesmo Jesus, do jeito que subiu, ele vai voltar. Aleluia, dá um glória a Deus, ele vai voltar. Jesus vai voltar. Você pode aplaudir o Rei da Glória, ele vai voltar. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Jesus está voltando. Sabe, irmãos, quando eu vejo as Escrituras cumprindo, quando eu vejo essas coisas acontecendo, guerras, rumores de guerra, comunismo tomando conta do mundo, a nova ordem mundial saindo já no papel, o anticristo fazendo acordo com a besta e o falso profeta, para mim, eu não vejo como uma coisa ruim, porque eu sei que o dia da minha redenção está chegando. E eu vou poder abraçar aquele que morreu na cruz no meu lugar. Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? Aleluia. Poder abraçar aquele que tem ainda a marca do cravo na mão e no pé. E poder olhar para ele e dizer assim, mas o Senhor, por que o Senhor escolheu a mim? E ele vai dizer o que está escrito aqui, eu não escolhi a você, só escolhi a todos. Eu morri por todos. Eu fiz um caminho predestinado por todos. Mas você está aqui, porque você cumpriu o Salmo 91. Tão encarecidamente me amou, então eu o livrei, eu o libertei, e estou levando você para um lugar alto e seguro. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ontem eu fui ver a casa, não tinha visto ainda, o Douglas voltou de BH, reformou a casa dele lá, ficou bonitinha. Chique no último. Não tinha visto. Confortável.
Agora, se você conseguiu fazer isso com a bênção de Deus aqui, imagine o que Deus tem preparado para você na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, na Canaã Celestial. Imagine o que Deus tem preparado para você. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que ainda não subiu ao coração do homem, são as coisas grandes que Deus tem preparado. E a glória vindoura não é... Mostra que os prazeres que você tem aqui nesse mundo não é nada perto do prazer de estar com o Salvador. Aí você fica pensando assim: como é que eu vou estar lá no céu? Você vai estar no melhor da sua forma. Seus dentes que caíram vão estar tudo lá de volta, branquinho, sem transplante. Seu cabelo que branqueou. Eu sei que lá no prédio onde eu moro neva de vez em quando, na cabeça da Márcia. A minha neva também. Aí. Os nossos cabelos que caíram vão estar tudo no lugar. E nós vamos ser perfeitos como Deus fez Adão. Porque Ele vai fazer nova todas as coisas. Ali não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá doença, não haverá tribulação, não haverá, porque Deus vai estar conosco naquele lugar. Ele vai enxugar toda a lágrima do seu rosto, e você vai estar perto do Pai como filho por toda a eternidade. Amém. Dá um glória a Deus aí. Por que eu estou pregando essa mensagem? Porque em 15 de novembro de 1951 foi fundada no Brasil a Igreja do Evangelho Quadrangular. E nós estamos aqui desde então, 69 anos, fazemos domingo que vem. Nossa igreja não foi um pastor que brigou e abriu uma outra denominação. Ela nasceu do coração de Deus para abençoar vocês. Por isso, saiba, irmãos, tudo que está acontecendo com você, Deus está no controle. Amém? Nós temos assim. Jesus, o Cordeiro, o Rei das Nações. Jesus, o Cordeiro, o Rei das Nações. Mas por mim ressurgiu, vivo e morto, mas por mim ressurgiu. Trevas e luz.
Jesus, o Cordeiro, o Rei das Nações.